Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Paysandu e uma lista de opções de jogadores que, na minha opinião, mudaria o patamar do clube para, ao invés de brigar, por exemplo, para permanecer na Série B, seria realmente um reforço bem bacana para chegar e, dependendo, brigar por um acesso na Série A, não sei, mas elevaria sim o nível para posições que são bem estratégicas, de nomes que já venham sendo especulados, por exemplo, setor de meia de criação, um ponta de velocidade, lateral direito, zagueiro, e é isso, eu acho que seriam as principais prioridades. Para esse primeiro momento, eu vejo que o meio tá bom, a ponta direita tá interessante, mas falta opções de elenco. Enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes e as expectativas, né, de reforços para esse meio do ano no Paysandu. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Conto com a ajuda de vocês, torcedores do Paysandu, por quê? Porque estamos com esse objetivo de chegar aqui no YouTube a, no caso, 60 mil inscritos até o próximo mês de julho. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever. Esse aqui é um canal que nós postamos apenas notícias dos times fora do eixo, então conto com a sua ajuda e todos os dias tem notícias do Paysandu, com notícias, com também atualizações e vídeos como esse, de opções de atletas que sem dúvida seria uma boa alternativa, e vários, né, que eu já indiquei aqui foram contratados, não por indicação minha, obviamente não, mas que acaba que eram boas oportunidades e passou 2 meses, 3 meses depois acabaram chegando. Então, sem dúvidas, é uma lista bem válida. Pode deixar sua opinião também sobre essas opções e sugerir, né, atletas para o próximo vídeo. Bom, então quero começar falando aqui sobre uma opção de zagueiro. Eu acho que a zaga do Paysandu é extremamente fraca, ruim, não, mas eu acho que tem sim que chegar um jogador para elevar o nível, tá? Até porque eu não passo uma confiança absurda à atual dupla do Papão, e eu vejo que uma opção aqui seria o Anderson Jesus, que pelo que eu vi aqui, ó, o contrato dele com o Vizela se encerra agora em junho de 2024, então é uma alternativa que vai ficar livre no mercado. Melhor ainda, né? Até pensava que ele tinha mais um ano de contrato, mas não. Zagueiro de 1,86 m, destro, nessa temporada pelo Vizela 33 partidas, no ano anterior 32 jogos e 3 gols. Aqui no Brasil também já passou por vários times, ó, Confiança, Atlético Mineiro, Guarani, Bahia, América. O América foi o seu último time no Brasil, onde viveu uma fase bacana em 2020 e também em 2021, até ir na metade daquele ano para o Vizela de Portugal. Então acho uma alternativa muito bacana, jogou alguns jogos difíceis, né, nesses últimos aqui, ó, contra o Braga, contra sempre, né, todo ano contra o Porto, contra o Benfica, contra o Sport. Então um jogador aí que tem jogado com uma frequência e acho que poderia ser uma ótima alternativa. É viável? Olha, tem que ver qual que seria o seu salário, né, para esse retorno no Brasil, mas que elevaria o nível, e não é um jogador que vai ganhar 300 mil por mês, 180 mil, não, muito pelo contrário. Eu diria que é uma alternativa muito bacana, tá aí com seus 29 anos de idade. Mais um aqui no vídeo, sendo uma opção para camisa 9. Não chegou o Cassiano, Gustavo. Será que tem uma boa opção também? Tem, que é o Guilherme Bisoli, na minha opinião, muito bom. O contrato dele se encerrou agora com essa equipe lá da Tailândia, onde então ele tem nessa atual temporada 15 partidas, 16 gols marcados e 4 assistências. Então ele tem 20 participações em gols em 15 jogos disputados. Eu gosto bastante do atleta, já jogou outras vezes também na Série B e não vinha de uma fase bacana aqui no Brasil. Então essa ida dele lá para a Tailândia foi uma boa, né, para ele conseguir alguns números. E é igual o Bergson, por exemplo, foi para um futebol aleatório da Malásia, mas começou a marcar 40 gols no ano, 50, e aí foi muito bem recompensado, sendo um ídolo da torcida lá na Malásia e também certamente com um salário bem grande. O Bisoli ainda não definiu se vai continuar lá na primeira divisão da Tailândia ou não. Jogou aí por uma equipe, né, o Buriram United, que na última rodada aqui, ó, dia 26 de maio, goleou por 8-2, meu Deus, hein? Ele marcou 2 vezes, dá pra ver que nos últimos 4 jogos ele marcou 6 vezes e 4 vezes consecutivas, né? No Brasil 2023, pelo Ceará, 17 jogos, 3 gols. Pelo Avaí foi muito bem naquela Série A de 2022, ele marcou 14 gols, foi um dos top 3 artilheiros do Brasileirão em 32 partidas, muito bom cobrança de pênaltis. Ele já surgiu no Atlético Paranaense desde muito novo, ó, 2020. Naquela ocasião ele tinha seus 19 para 20 anos e já tinha feito 9 gols em 31 partidas. O Atlético, na minha opinião, não soube aproveitá-lo muito bem, ficou emprestando várias vezes para o Cruzeiro, depois voltou ainda para o Atlético, foi bem no Avaí, terminou o seu contrato e aí foi para o Ceará, não foi bem, e agora lá na Tailândia. Já foi especulado várias vezes, um dos nomes seria o Goiás, que está na Série B, mas ainda não tem uma definição se o jogador pode chegar ou não. Só tem 26 anos, então se o Cassiano não vier para o Paysandu, uma boa opção aí para jogar junto com o Nicolas, porque ele tem uma velocidade também, eu acho que seria o Guilherme Bisoli. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Antes disso, eu quero destacar esse jogo da Série B do Paysandu aqui na Esportiva, melhor site para você apostar, porque lembrando, né, eu tô vendo aqui esse jogo de hoje, né, contra o CRB, mas você pode apostar para a sequência da temporada. Vitória do Paysandu aqui, ó, pagando no total 2,22
Lembrando que você pode começar a partir de R$1. Sério, R$1, Gustavo? Pode, ó. R$1 para a sequência dos próximos jogos. É só você vir aqui na Esportiva, geralmente 3 dias antes já tem aqui as cotações disponíveis. Lembrando que vai ter o início da Copa América, vamos aqui ó, em futebol, vamos lá, nesses jogos internacionais, Copa América e a Eurocopa. Então eu quero esse jogo aqui, ó, Argentina e Canadá, no próximo dia 20, vitória da Argentina pagando 1,29 a cada real apostado, boa cotação. Vamos vir aqui então nesse jogo, vamos postar R$15 que a Argentina vai vencer. Nesse duelo vai voltar 19,35. Então, feita aqui a aposta. Lembrando, né? Aqui na Esportiva você pode começar a partir de R$1 e tem 100% de bônus no seu primeiro depósito para a sequência dos jogos da Série B, da Eurocopa aqui também. Muito fácil, o site deles é muito intuitivo, né? Muito tranquilo de achar as partidas e sempre com ótimas cotações, muito mais alta do que qualquer outra casa. Olha esse aqui também, jogo entre Alemanha e Hungria, ó, muito boa opção para você começar, o link está aqui embaixo. Vamos dar sequência, mais um jogador que está lá no futebol da Tailândia, pelo mesmo clube, né? É o Lucas Crispim, que tem contribuído com as assistências para o Guilherme Bisoli. Ele que eu vi aqui, pelo visto, ele tem contrato ainda por mais uma temporada, tá? Então teria que ter uma compensação financeira e mesmo assim eu achei interessante ele estar aqui, porque é um nome que, sinceramente, eu acho que seria para meia de criação muito interessante. Ele, o Nicolas e a opção ele do Wesley Garcia, eu acho que seria um ataque muito interessante. 12 partidas, 2 gols e 2 assistências, jogador que foi muito bem na base do Santos, aí depois surge, né, no caso no profissional, e teve uma boa atuação principalmente pelo Guarani entre 2020 e 2019, e aí foi jogar a Série A pelo Fortaleza. Primeiro ano foi muito bom, 11 assistências, 5 gols e 47 passes, mas aí ficou 2 anos sendo muito mais reserva, um 12º jogador, do que como titular, né, e acabou indo aí para Tailândia, certamente tem um salário bem alto, né, porque ele aqui no Brasil teria várias possibilidades de continuar, inclusive na Série A no ano passado. Então só por aí dá pra ver que não é uma alternativa tão viável assim, mas se é para mudar de patamar, para ser um jogador de outro nível, certamente seria uma boa opção. Deixaria como uma alternativa de meia, né, barra ponta esquerda, que é as duas funções que ele mais fez quando estava inclusive no Guarani. Outro aqui no vídeo é o ponta Everaldo, de 30 anos, ele que foi contratado pelo Vitória e logo na sequência teve um problema físico. A tendência é que ele volte ainda nesse mês de junho e julho para ficar à disposição, mas o Vitória já contratou vários jogadores, ele já não vinha sendo aproveitado no início do ano e a tendência é que ele, se aparecer uma possibilidade, ele deixe o clube. Ponta esquerda barra ponta direita, contrato com o Vitória só até o final da temporada, então na minha opinião poderia ser uma boa, um empréstimo para a Série B até o final desse seu contrato com a equipe do Vitória, estando emprestado ao Paysandu. Ano passado ele foi bem pelo América, isso que surpreende, né? Foi bem na Série A, 43 jogos, 8 participações em gols, 3 gols e 5 assistências. 2022 também ok o desempenho dele, 6 gols e 3 passes. Ele só não continuou no América porque o time foi rebaixado para a Série B. Ele acabou indo para o Vitória, que estava na Série A, mas não tem jogado com tanta frequência. Eu lembro quando ele surgiu aqui no Fluminense, cara, eu gostava muito dele, pensava até que é um jogador que iria, assim, não que tenha uma carreira ruim, longe disso, mas eu esperava que, sei lá, não sei, cara, dependendo, não diria futebol europeu, mas sabe aquele jogador muito importante no Fluminense, igual o Keno, por exemplo, sabe? Um nível assim muito importante em Libertadores, importante em Brasileiro, ou indo para uma Arábia Saudita com um salário gigante, seria algo próximo disso, mas não foi o que aconteceu. Caiu muito de nível, foi mal no Corinthians, foi mal no Sport e se reencontrou no América Mineiro desde a última temporada. Então, deixarei como alternativa para a sequência do ano. Você concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer sobre essa opção do Everaldo, ponta, que pode jogar pelo lado esquerdo e pelo lado direito? E para terminar aqui, uma opção que não está numa fase excelente, mas para mim, o Paysandu precisa de um lateral direito reserva para compor nesse setor no lugar do Edilson, por exemplo, para o segundo tempo. Na minha opinião, o Everton seria essa alternativa, que lembrando, é um jogador que surge muito bem pelo Figueirense. Com 18 anos ele já estava jogando no profissional, foi para o Cruzeiro, eu torço para o Cruzeiro, e ele foi muito bem naquela reta final da Série A, foi 5 partidas pelo Cruzeiro. Aí você pensa, nossa, mas 5 jogos? Naquela ocasião o Cruzeiro estava numa fase terrível, ele foi uma alternativa para esse setor, jogou os últimos 5 jogos antes do Cruzeiro cair, porque a grande questão foi o seguinte: nesse meio tempo também ele perdeu alguns jogos, porque ele foi disputar competições com a seleção brasileira de base e treinou inclusive com a seleção brasileira principal, né? Lembro que até ele deu uma caneta no Neymar na época e tudo mais, antes daquela Copa América de 2019. Então por isso que ele não tem tipo 15 partidas, 16 jogos
naquele ano pelo Cruzeiro. Não é à toa que aí o Cruzeiro entrou numa crise, ele saiu e o Bragantino, o Vasco, o Flamengo, vários times interessados nele, quem levou foi o Bragantino. Por lá ele ficou apenas 2 temporadas aqui e jogou menos de 30 jogos, então 34 jogos, melhor dizendo, não teve uma sequência muito boa. Foi pro Vasco em 2021, só 24 partidas, ainda passa no Internacional um jogo, foi bem na Série B do ano passado com a Ponte Preta, 35 partidas e 3 assistências, até ele chegou perto de um período quando o Hélio dos Anjos ainda estava no clube, e pelo Goiás nesse ano disputou o Campeonato Goiano. Não teve uma participação terrível, mas o Goiás não continuou com ele para a Série B. 12 partidas e uma assistência, e agora foi para a Ferroviária na Série C. Tinha expectativa de ser titular, mas olha aqui, ó, não tem jogado, né? O último jogo entrou 1 minuto, contra a Aparecidense aqui, ó, 27 minutos apenas. Então, se aparecesse uma proposta para a Série B, certamente ele sairia. Ah, Gustavo, mas é um jogador de Série C? Cara, eu discordo, porque ele tem só 25 anos, pode ser uma opção bacana para a lateral direita. Quantos reforços não chegaram no Paysandu, que vinha de uma fase até pior do que ele, né? Que jogou bem a Série B do ano passado, fez uma campanha ok no Campeonato Goiano, então não acho que é uma opção assim totalmente descartável. E é um baita reserva, por exemplo, a lateral direita, eu diria que sim, tá? Até tem esse vídeo aqui, ó, dele dando uma caneta no Neymar, aqui, ó, na época ele jogava pelo Cruzeiro, tava indo muito bem, mas muito bem mesmo. Me surpreende ele não ter, eu não gosto dessa expressão, não ter dado certo, né? Porque pô, o cara ganha 100 mil por mês, não deu certo, eu queria não dar certo desse jeito. Mas eu falo no sentido esportivo, né? O cara tinha uma expectativa muito boa. Se ele fez parte da seleção brasileira por todas as categorias de base, era de esperar que ele manteria esse nível no profissional. E aí, não sei, jogando numa Atalanta da vida hoje, não sei, sinceramente, mas é um jogador que eu vejo um potencial, 25 anos de idade. Pelo que eu vi aqui, ele não tem mais vínculo com o Bragantino. Então quem tem o passe dele é a Ferroviária, e por lá ele não tá jogando. Apareceu uma proposta, tenho certeza que ele sairia. Enfim, já falei demais aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Se você quer ver aqui outras sugestões de conteúdos, vou deixar aparecendo aqui na tela final. Tem também o link da Esportiva VIP, que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. E é isso, nos vemos numa próxima. Valeu!